Vamos então falar do clássico de ontem, que o Atlético venceu o Cruzeiro por 3-1 no Mineirão. Quem acompanhou a vitória atleticana foi ele, Ale Oliveira, e traz todos os detalhes aqui pra gente no Tiro de Meta. Bom dia, Ale! E é uma das vantagens, uma das muitas, né, de você acompanhar o jogo no estádio, porque você sente a energia, né? É uma chegada, é uma dividida, é uma comemoração de uma jogada, mesmo que seja defensiva. Aí você fala assim, pô, hoje o time tá na pegada, né? E a gente sentiu isso. E eu acho também que o comportamento, né, a proposta tática, que poderia ter sido pensada também pro jogo contra o Flamengo, né? Que foi o último jogo do Campeonato Brasileiro, foi aquele 4-0 pro Flamengo, com muita liberdade, e que vocês, eu não estava aqui, né, mas vocês questionaram bastante, porque você vai jogar contra um time que está vivendo o melhor momento, que tecnicamente é mais forte, você tem que tomar cuidados, né, defensivos, né, você tem que se proteger um pouco mais. E eu acho que as dificuldades, as muitas dificuldades que o Atlético está passando, ou eu tava pelo menos, né, fizeram com que ele pensasse o plano tático dele. Talvez, se ele tivesse aí o Vitor Hugo, tem sido o jogador mais regular do Atlético nessa temporada, se ele tivesse aí o Coelho, que é o cara que mais corre no Atlético nessa temporada, se ele tivesse à disposição o Hulk, talvez ele não viesse com essa proposta, né? É umas loucuras, esse time nunca jogou junto, talvez não tenha treinado junto, né? Porque ele enfrentou desfalques, dificuldades, até de repente o Vitor Hugo zagueiro, talvez tivesse a preferência dele. Então, assim, eu acho que tudo que antecedeu esse grande jogo fez com que também o Atlético modificasse um pouco a sua forma de jogar, sua atitude em campo, e aí essa entrega meio que foi agasalhada aí por esse desenho, por essa proposta. E evidentemente que tem a situação que você ressaltou, né, o Cirilo? Porque se tem tudo isso, e o Minda não joga bem, o Cassierra não joga bem, sabe? Se o Lodi não joga bem, se o Michael não joga bem, se o Natanael... Depende do dia dos caras também, né? Então acho que é uma junção de fatores. E tem mais um também que eu não queria falar, mas eu tenho que falar, porque o Hulk é um monstro, e eu tô à vontade, porque eu tenho uma relação pessoal com ele, eu gosto dele, é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, e um cracaço de bola, um ídolo do torcedor. Mas não é um absurdo, não é inédito, que, por exemplo, o Minda tem 20 anos, né, 22 anos, que ele se sinta mais leve, né, sem ter que jogar pro Hulk, por exemplo, ou o Cassierra, que tá chegando agora, que mais ou menos tem que servir o grande ídolo do clube, deles jogarem mais leves. Eu não tô falando que o Hulk atrapalha, pelo contrário, é um jogador que tem a sua história aí, tem os seus números, tem as suas conquistas, não precisa provar nada pra ninguém. Mas tô falando que, de repente, principalmente os caras do ataque, será que eles não entraram mais tranquilo? Sabe, mais à vontade? Será que é uma coincidência que eles, os dois inclusive, pra mim, fizeram a melhor partida com a camisa do Atlético? Então, sabe, um montão de coisa que conspirou para que tudo caminhasse com excelência pro lado do Atlético. Eu não acho que o Ale falou bobagem, não, a respeito do Hulk, porque eu não me recordo se foi contra o Juventude ou contra o Atlético Paranaense, acho que foi contra o Juventude. Tem duas jogadas em que o Minda puxa contra-ataque e não toca pro Hulk. Inclusive, numa dessas jogadas sai um gol do Atlético. E o Hulk fica pé da vida, cara. E isso inibe o jogador mesmo, ainda mais jovem, como falou o Ale. É possível que o atleta se sinta um pouco mais leve e renda mais. Mas você falou aí a palavrinha, comprometimento. E para mim, alguns recados estão sendo dados. Já tenho falado isso ao longo das últimas semanas. Hoje falei muitos. Falei durante a transmissão. Hoje o Pacini entrou para ser o rapidinho da esquerda, né? À frente do Lodi. Tinha o Dudu. O Scarpa foi preterido, o Dudu, o Alexander mais uma vez. Do Dudu tem mais uma, né? O Dudu tem 12 jogos, né? Também. Então assim,
O comprometimento, ele é fundamental no futebol, ele é fundamental no grupo. Eu sou um cara, ô Cirilo, que eu cobro muito jogador de futebol, porque eu acho que eles são os grandes protagonistas e precisam ser cobrados como protagonistas. E eu adoro quando o jogador cala minha boca jogando futebol. Adoro. Eu falei muito sobre o Gerson do Cruzeiro. O Gerson ainda tá muito aquém, tá longe de ser aquele Gerson. Tô dizendo que eles estão me escutando, não, até acho que não. O único que tá escutando é o Hulk, né? O Thiago falou algumas vezes. Mas o Gerson, ele deu a resposta no campo, cara. Aliás, o que jogou de bola hoje o Gerson de novo, uma sequência absurda de jogos de altíssimo nível. Se ele tivesse jogando 3, 4 jogos antes do que ele tá jogando agora, estaria sim sendo falado em seleção brasileira. E esses caras do Atlético... Tá jogando mais que o Paquetá, desculpa. Tá jogando sim. mais que o Paquetá. Mas o Paquetá tá no Flamengo, né? É diferente. A cobrança... Aliás, o Hulk, se tiver 2 jogos, já vão pedir ele na seleção porque ele tá no Fluminense. Mas vamos lá. A impressão, eu não quero ser covarde, injusto com ninguém, mas a impressão de quem tá nos jogos, que assiste, que acompanha, é que esses caras estão numa rotatividade abaixo. Que esses caras estão chateados de terem poucos minutos, de estarem na reserva. Eu tenho certeza absoluta que o Dudu vai embora hoje pra casa, pé da vida, mas muito puto. Falei palavrão de novo, né? Agora escapou. Mas muito pé da vida que ele não entrou e o Pacini que entrou. Mas é porque, Dudu, você precisa ter mais comprometimento, cara. Você precisa jogar uma Sul-Americana e entender que a camisa que você tá vestindo é do Atlético. Vale o mesmo pro Scarpa, vale o mesmo pro Alexander. Pô, alguém duvida da qualidade desses caras, gente? Esses caras estão entre os melhores desse elenco aí. Mas eles precisam querer. Se eles não quiserem, o Barba não vai querer. E outro clube também não vai querer levar. Não se imaginava um Atlético tão tranquilo dentro do campo, né? E um Cruzeiro tão ansioso na contrapartida. Um Cruzeiro que, chutou a bola pro céu muitas vezes com arroio, não teve tranquilidade na parte ofensiva e foi facilmente dominado pelo sistema defensivo atleticano, que jogou muito bem postado. Os 2 volantes ali na frente dos zagueiros, pouco deram chances para Matheus Pereira. Aliás, o Maicon botou Matheus Pereira hoje no bolso, né? Entrou na mente, tirou a tranquilidade dele do jogo. Matheus Pereira pouco produziu ou nada produziu, porque teve uma marcação muito justa do Maicon, principalmente, que fez uma excelente partida. Foi muito rápido pro ataque, né? No contra-ataque com Minda, com o Cassierro mostrando uma presença de área muito forte, né? Ele que viveu momentos aqui no Atlético de incertezas, de insegurança, mas a sequência de jogos está mostrando a capacidade desse atleta, que tem muito a crescer ainda junto com o Minda, né? Que deu uma velocidade importante que até então o Atlético não tinha apresentado tal velocidade nos jogos passados. A dupla ofensiva do Atlético matou o jogo no primeiro tempo. Depois o Minda cansou, teve que fazer as mexidas. Cassierra muito bem no segundo tempo, com presença de área. Aí as expulsões deram uma tranquilidade ainda maior pro Atlético, que aí sim teve mais controle de posse de bola, e o Cruzeiro pouco fez no segundo tempo por conta das expulsões. Chamar atenção, né, pro pontapé que o Kaique deu, desnecessário. Você não precisa dar um pontapé daquela forma num companheiro de profissão, você fatalmente vai ser expulso. E da mesma forma o Lianco na sua expulsão. O Lianco tem que botar a cabeça no lugar, né, ter tranquilidade, porque de repente você bota um jogo ganho fácil a perder no campo do adversário, né? Mas contudo, ô Cirilo, foi uma excelente partida do Atlético, né? Extremamente organizada, né, em todos os setores do campo, e mereceu a vitória com méritos. Agora é ter sequência, ter trabalho, sequência, né, com a mão e com os dedos do Barba aí, pro Atlético continuar evoluindo na temporada. Então, uma vitória que representa o peso da camisa do Atlético, o peso da sua torcida, uma vitória fantástica, muito bem construída, com 2 gols, com meia hora no primeiro tempo. Eu tive a felicidade de narrar os 2, e o Galo mostra um início de recuperação muito importante, né? De uma semana dura, de uma semana difícil, que o torcedor atleticano estava cabisbaixo, coração apertado no peito. Vem ontem, o Hulk se despede, tudo
pro coração atleticano ficar muito amargurado. E o futebol é o futebol. O Atlético é o Atlético. O nosso time é imortal. E o Galo vem diante da torcida do Cruzeiro, diante de seu maior rival e faz uma vitória realmente extraordinária. Vou falar mais durante a semana da evolução dos jogadores, mas não quero me alongar muito aqui para dizer que o Cassierra foi eleito o melhor em campo, com mais um gol. E se a gente tem o melhor em campo, a gente tem uma chateação muito grande também, que parece que não é só minha, é de muita gente que eu já conversei, olhando aqui pela internet também. O Lianco não pode fazer o que ele fez. Lianco, numa semana tão ruim, derrota pro Flamengo, derrota na Sul-Americana, o Hulk vai embora. Você tá peitando o Lodi, que é um colega seu de equipe, você é expulso de novo. Vamos ter um pouco mais de equilíbrio, você é um grande jogador, né? A torcida gosta de você, mas não dá pra ser esse barril de pólvora e estourar toda hora e ser expulso como você foi. Vamos pôr a cabeça no lugar aí, e o Atlético, como disse o Marcos, tem muito a crescer, Cirilo. A torcida do Atlético fazendo uma linda festa aqui, agora cantando Hulk, Paraíba, nós gostamos de você, homenageando o ídolo que deixou o clube. É isso. É aí, homenagem justíssima. Faz o torcedor, fez o Eduardo Madeira nos gols que narrou, um ídolo eterno, dos maiores que eu vi jogar com a camisa do Atlético. Mas precisava muito, muito de aproveitar o grande jogo que é o Clássico e mostrar um pouco mais que pode esse elenco, que o técnico precisa também dar uma resposta. E hoje ele, apesar de eu não concordar com a escalação, especialmente com a utilização do Alonso, e eu falei isso aqui muito, né? No final o Alonso ainda me comete um pênalti. Mas tudo bem, hoje não dá pra criticar ninguém. A estratégia foi... Dá, Gilbert. Não, o tá Lianco sim, dá pra criticar. Moleque eu vou chegar lá. Se perde no personagem demais, Gilbert. Sim, sim. Inclusive fiz essa crítica, né? Mas ali com bola rolando não dá pra gente se estender nisso não, mas de fato, pela bobagem que fez no final e, né, apesar do 3-0, você tem um placar maiúsculo construído, ainda com a expulsão do Lian, com um jogador a mais, seria muito difícil para o Cruzeiro, já feitas as substituições, já sem o Matheus Pereira, já sem o Gerson, o Cruzeiro ia precisar se virar com 9 jogadores e muito longe de ter os 9 melhores jogadores naquele momento da partida. Mas o Atlético precisava demais de dar uma resposta para o seu torcedor. E ela veio hoje. A gente esperava até que fosse fazer um jogo melhor contra o Flamengo, porque são esses os grandes jogos, CJ e amigos, que dão essa possibilidade pro time se recuperar, pro time mostrar que quer, pro time dar esse recado pro torcedor, olha, nós podemos mais. E hoje o Clássico serviu muito para o Atlético. Quem sabe dar a volta por cima, virar a chave, dar sossego para o Barba fazer o seu trabalho, que ele tenha aprendido também com os erros. Já são muitos jogos. Já era para ter aprendido. Com quem que ele pode contar? Quem são as peças que ele precisa dar continuidade? Quem merece sequência nesse time do Atlético? E qual deve ser, pelo atual momento, pela dificuldade, pela perda do ídolo, por alguns jogadores estarem muito abaixo tecnicamente, e alguns fisicamente, como é o caso do Maicon, que para mim jogou uma partidaça, mas não consegue jogar os 90 minutos. Alguns que não foram utilizados, Scarpa, Dudu, que não entraram, e aí já fica aquela interrogação, será que não entraram porque são jogadores que estão para sair, para não completarem ali os 13 jogos? Hoje cabia um Dudu, cabia um Scarpa no jogo, ainda mais quando o Cruzeiro estava aí com 9 jogadores em campo. Mas me parece que tem algo mais aí nessa história, e aí também tem que avaliar se nesse momento você abre mão de alguns jogadores para poder negociá-los lá na janela, ou não, ou o Atlético corre o risco de não conseguir negociar, mas utilizá-los, já que perdeu o Vitor Hugo, o VH, o meio-campista, e perdeu o Coelho, não sei por quanto tempo, mas são jogadores titulares que vão fazer muita falta a esse elenco
do Atlético até a parada da Copa. Tomara que se recuperem logo, me parece que não são contusões tão sérias, tão graves, mas tem muito jogo importante até a parada, tem Copa do Brasil, jogo da volta, tem Botafogo, tem jogo importante de Campeonato Brasileiro, tem mais Sul-Americana. Se o Atlético pensa em levar a sério essa fase e buscar uma classificação, o Atlético vai precisar de todo mundo, e inclusive de Scarpa e Dudu. Talvez sejam os jogadores que vão jogar aí na quarta-feira, na terça-feira, né? O jogo já é na terça-feira, pela Copa Sul-Americana. Mas foi um grande jogo do Atlético, um jogo em que não deixou de entregar fisicamente, obediente demais taticamente na proposta do Barba, de todo mundo marcar, todo mundo fechar o espaço, perseguição implacável do Maicon ao Matheus Pereira, do Minda ao Gerson, que acompanhou, saiu lá de trás, acompanhou o Gerson até na pisada da área, até na aproximação dos atacantes. Então o Minda se cansou, se desgastou muito, ainda não tem a minutagem ideal, mas daqui a pouco vai conquistar o seu espaço no time principal. Excelente jogo do Atlético e brilhante a estratégia do Barba, ainda que, eu insisto, tenha se equivocado na escalação de hoje, mas o resultado diz muito. E eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Fala, massa, muito bom dia, finalizando aqui mais um vídeo pra vocês. Agradeço a todos aí que assistiu até aqui, tá? Se curtiu o vídeo aí, dá aquela moral, deixa o seu like aí pra dar aquela força pro canal, tá bom? E você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, torce pro Atlético, é aqui o seu lugar. Deixa o meu convite para você estar aí se inscrevendo no canal. Deixa o like também para ajudar o canal a continuar crescendo e aumentar aqui a massa no canal. E fiquem à vontade para estar deixando sua opinião em relação a tudo que eu falo daí. Se você que assistiu o jogo, deixa aí também a sua opinião em relação à partida. Muito importante para a gente sentir um pouco dessa energia atleticana aqui no canal. A gente olha todos os comentários, fica à vontade. Esse canal foi criado para atender toda a massa atleticana. Então, com o seu like, sua participação e quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, vai ajudar demais a gente aumentar a massa atleticana nesse canal, tá bom? Então, muito obrigado aí pela sua atenção e mais uma vez agradeço a todos pela preferência que vocês estão dando nesse canal. Ontem não conseguimos fazer pós-jogo ontem, na madrugada, porque tivemos imprevisto, mas estamos aí entregando um vídeo para vocês com cortes, com os melhores cortes para vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que vocês compreendam. Buscaremos sempre melhorar cada vez mais para sempre estar trazendo o melhor para vocês. Um forte abraço, massa. Que vitória do Galo. 3-1. Era para ser 3-0, aquele pênalti não era para acontecer. Eu assisti o jogo, não era para ter acontecido aquele pênalti. Enfim. E deixa aí também no comentário, que eu quero saber de vocês outra coisa sobre o Lianco. Cara, o que tá acontecendo com esse cara, mano? Eu não entendo o que esse cara quer. O que esse cara quer? Ele quer ser reserva também? É isso, só pode ser isso. Deixa aí no comentário o que vocês acham em relação a isso. A minha opinião é essa. Esse cara tá querendo ser reserva. Ou ele tá muito chateado com alguma coisa, não sei, mas esse cara é louco. O cara é louco. Então, forte abraço, massa. Até a próxima. Mais tarde nós voltamos com mais notícia pra vocês. Valeu, massa.